Você acabou de terminar uma relação, passou por uma separação ou um término de um relacionamento de longa data, ou simplesmente se decepcionou com uma pessoa e a relação acabou. Não importa como foi. O fato é que agora você precisa lidar com essa separação. Nesse vídeo, eu quero te mostrar que você vai passar por diversas fases que já tem estudos que prevêem que você vai passar por cada uma dessas fases. E a base desses estudos está no estudo do luto. O término de um relacionamento, a separação, ela é semelhante a um luto. E é um tipo de luto não reconhecido. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Então, se você acabou de se separar, esse vídeo é para você. E se, de repente, você conhece alguém que acabou de se separar, esse vídeo deve ser encaminhado urgente para essa pessoa, para que ela possa lidar com esse processo de uma maneira mais aceitável, mais tranquila, embora seja uma fase, né, um momento que ela vai passar por altos e baixos. Então, a situação toda é a seguinte, falando por experiência própria e falando também sobre um viés profissional psicológico. O que é importante você saber? Vão ter momentos, e assim, de novo, importantíssimo abrir esse parêntese, vão ser 9 semanas. 9 semanas, um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, ou exatamente 9 semanas, de duração dessas fases, desse luto, até que você supere. Isso de acordo com os estudos. Porém, não estou te prometendo que vão ser 9 semanas. A questão toda é o que a gente tem de estudos nessa linha. Mas, em 9 semanas, já nota-se, né, que é uma média em que a pessoa pode lidar com esse luto de uma maneira tranquila e mudar, né, e aceitar melhor essa separação. Só que uma série de condutas são necessárias da pessoa ter para que ela possa lidar com uma maior rapidez. De novo, o processo é muito individual e singular, com cada pessoa vai funcionar de um jeito, não vai ser igual para todo mundo. Isso é importantíssimo de dizer. Outro ponto importantíssimo da gente salientar aqui é que esse processo vai depender muito da qualidade da relação, de quem terminou essa relação. Porque se foi a pessoa ou se terminaram com ela, se ela queria ou não terminar, se ela já estava pensando ou não em terminar. Tudo isso vai influenciar também na dinâmica dessa superação, tá? Então, primeiro de tudo, vão ser 9 semanas, em média. Se você seguir o passo a passo que eu tenho para te falar aqui, você vai conseguir lidar um pouco melhor, tá? Não significa que você vai conseguir isso sozinha ou sozinho. Você vai precisar, certamente, de uma ajuda profissional ou um psicólogo, né? Então, o que é importante você saber? O luto tem 5 fases, e a gente pode falar da fase da não aceitação, a fase da depressão, que não é a depressão em si, patologia, mas é uma tristeza muito profunda pelo término da relação, a raiva, a barganha, que é aquela fase de negociação, vamos voltar, nananã, né? E também, por último, a aceitação. Significa que você vai passar por cada uma dessas fases exatamente assim, né, passo a passo? Não. Você pode vivenciar isso, e geralmente isso é o mais comum, tudo ao mesmo tempo. Então, vai ter dias que você pode chegar, e às vezes isso pode ser um processo muito rápido, em um dia você vive tudo isso, tô plena, vou lá, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou dar o próximo passo. No dia seguinte, de repente, você cai de novo. Essa oscilação é natural e é esperada. Esse processo se assemelha muito com o processo do vício. Porque a tendência é a gente se apegar e se acomodar e se viciar e se acostumar, todos essas palavrinhas, com a pessoa com a qual a gente conviveu, ainda mais se foi uma convivência de longa data, né? Então, o que é importante a gente saber? A gente vai precisar se reorganizar internamente, apesar do outro. O outro querer ou não. Então, a gente precisa começar a se resgatar da gente mesmo para a gente conseguir se fortalecer e sermos indivíduos individuais, né, sozinhos no mundo, depois dessa separação. Então, isso é um ponto importante. Falando dessas 5 fases, descrevendo elas de uma maneira didática para você entender melhor como vai acontecer com você, é o seguinte: se foi você que terminou, pode ser que venha aquela força total, assim, né? Com cada um, claro, gente, de novo, reforçando, singularidade, com cada um funciona de um jeito. Mas pode ser que você tenha tomado coragem para terminar, porque também terminar não é um processo simples, mas eu vou partir dessa tomada de decisão. Você terminou.
Você terminou, você se sente uma pessoa plena, de repente mais aliviada por ter terminado, enfim, você tá se sentindo mais motivada, mais feliz, enfim, porque você já estava pensando nesse término. Então, isso pode ser um momento inicial. Então, de uma certa forma, vai acontecer um processo um pouco de trás para frente, né? Então você vai começar a se sentir plena, de repente, agora eu vou fazer tudo que eu não fazia antes, vou querer, né, de repente, me cuidar mais, vou fazer tudo aquilo que eu não fazia enquanto eu estava nessa relação. Então a pessoa já vai começar dessa forma. Aí as semanas vão passando, vão acontecendo aquelas oscilações, começa a bater aquela saudade, e de novo, eu já falei isso em outro vídeo, a gente não sente saudade daquilo que foi ruim, a gente vai sentir saudade do que foi bom. Então, por isso, é importante, depois eu vou falar do passo a passo, mas é importante a gente conseguir manejar isso, deixar muito claro pra gente mesmo os motivos pelos quais a gente terminou a relação. Então, tendo isso claro, aí, enfim, a pessoa vai conseguir, resgatando esses motivos, ela vai conseguir lidar melhor. Mas é importante resgatar, porque as memórias vão vir, e elas devem vir, e a gente precisa sentir a dor dessas memórias, sentir a dor dessa saudade, sentir a dor do luto, sentir todas as fases desse luto, vivenciar, porque é essa dor que vai tornar a gente mais forte. Então, vai vir a saudade, a pessoa vai pensar em voltar por conta dessa saudade, e aí que tá o pulo do gato. É nesse momento da barganha que é importante a pessoa olhar, peraí, eu não posso me deixar levar pela emoção. O que eu estou vivenciando agora é uma saudade que é diferente, né, da necessidade de voltar. A saudade eu vou ter que lidar com ela. Vou entrar em contato, vou chorar, vai doer, mas ela vai passar também. E o dia seguinte é um novo dia. E assim vai, né? Então, só para você entender que mesmo a pessoa que terminou pode vivenciar essas fases. E aí depois volta de novo. Sentimento de potência, até que esse furacão, e é legal a gente associar com o furacão vai e volta, você vai vivenciando esse ciclo que parece infinito, mas não é, esse ciclo de dor, felicidade, dor, que isso vai te fortalecendo. Pensa que essa dor vai ser mais intensa no começo e conforme o tempo for passando, ela vai se diluindo, até que você começa a entrar num processo de aceitação. E aí você vai ficar mais plena, mais pleno e mais inteiro. E se percebendo cada vez mais capaz de ter uma autonomia nas coisas que antes você dividia, você fazia com a outra pessoa. Então você vai começar a buscar coisas também diferentes para se fortalecer. Então, assim, o mais importante aqui, e também vislumbrar um possível novo relacionamento. Lembrando essa oscilação. E a gente está falando dessas 9 semanas, que é legal a gente ficar atento a tudo isso. Agora, vamos otimizar esse tempo, tá? Então, agora eu vou falar para você o passo a passo para você tornar tudo isso mais. Vamos pensar 9 semanas? E se mesmo assim, depois dessas 9 semanas, nada mudar, vamos pensar assim, aí a gente pode considerar a possibilidade de você buscar uma ajuda psicoterápica para você se aprofundar. Mas nesse meio tempo, se você puder fazer psicoterapia, melhor ainda, tá? Mas se você seguir esse passo a passo, conforme o tempo for passando e etc, você vai se fortalecendo cada vez mais, podendo superar esse fim desse relacionamento. Agora tem um passo a passo que, se você seguir, a tendência é você sair disso tudo muito mais rápido. Então, pega papel e caneta para você anotar. Primeiro passo, você acabou de terminar. Vocês já conversaram, já está tudo definido que não tem mais volta, certo? Primeiro ponto, você precisa afastar todos os estímulos. Da mesma forma que a gente faria com o luto pela morte de alguém. Vamos pensar, e eu já gravei um vídeo sobre isso nesse canal, vamos pensar que quando alguém não morre e é uma separação, essa pessoa pode aparecer a qualquer momento na sua frente. E aí, é como se fosse um fantasma que morreu e tá aparecendo. E vai reacender tudo em você de novo, aquela dor, vai cutucar uma ferida. Então, o seu primeiro passo essencial é afastar todos os estímulos que te lembrem, estímulos a gente pode chamar de gatilhos, que te lembrem dessa pessoa. Isso vale para quê? Fotos. De repente, algo simbólico de vocês dois, principalmente se vocês moravam juntos. Então, se existir, se foi um casamento ou morar juntos, né? Você precisa tirar tudo do seu campo de visão. Então, tirar fotos, tirar coisas que eram de vocês dois, o máximo possível. Tudo que te lembre da pessoa. Isso é uma coisa mais objetiva. Agora, menos objetiva e virtual, de preferência bloquear nas redes sociais. Ou, se você for forte o suficiente, não stalkear a pessoa. Não olhar stories, não acompanhar a vida da pessoa. Na dúvida, bloqueia. Bloqueia a rede social, bloqueia, de repente, o número da pessoa. Isso aí, gente, vai ser um fator determinante para você passar por essas 9 semanas. Vamos considerar que você quer vencer tudo isso em 9 semanas. Então, afasta os estímulos.
seja forte o suficiente para afastar, né? Muita gente erra nesse ponto e aí vai postergando cada vez mais a superação desse término, dessa separação. E isso eu vejo acontecer também muito na clínica. As pessoas, não têm coragem de bloquear, bloqueia, né? Comunica, ó, estou te bloqueando, então já que não quer ser grosseiro, comunica, estou te bloqueando para a minha saúde mental. Então, é isso, né? Eu ainda gosto de você, não tô aceitando bem o término, pra gente lidar melhor com esse término, vou te bloquear. Ponto, não espera a resposta e bloqueia. Ok? Então, é importante você lembrar disso. Segundo ponto, nesse comecinho, bem no comecinho, lembra que eu falei do furacão e que a dor vai amenizando conforme você for lidando com ela à medida em que ela vier. Então, nesse comecinho, você pode sentir doer. Dor física mesmo, no peito, aquela dor da angústia, da falta. Porque o nosso cérebro, né, a espécie humana sobrevive assim, né? Pelos vínculos, pela empatia, pelo afeto. Então, quando alguém sai, é como se saísse uma parte da gente, porque querendo ou não, a gente dividiu esse afeto durante muito tempo da nossa vida, anos, ou até mesmo meses, né? E com cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então vai doer, vai ser uma dor lá dentro, assim. E se ainda houver uma certa dependência, a dor pode ser ainda mais intensa. Se ainda houver uma neurodivergência, a intensidade emocional vai ser ainda maior. E neurodivergência, TDAH, autismo, superdotação. Então, você vai sentir aquela dor. Então, qual que é a melhor saída? Nesse momento, em caso de dor, sem abusos, analgésico. É exatamente isso, um analgésico. Então, qual for da sua preferência, que faça bem para você, que não faça mal, dipirona, ibuprofeno, Tilenol. Enfim, isso é com você, tá? Então, só que importante, com cautela, né? Então, um por vez e em caso de dor no peito, dor da angústia, ok? Isso é bem no comecinho. O que eu oriento, às vezes, dependendo do tamanho da dor, além do analgésico, você associar com um fitoterápico para ansiedade também, né? Ou só o fitoterápico. Mas aqui, para algumas pessoas, pode não ser suficiente, o fitoterápico é só para ansiedade leve e não vai pegar na dor. Então, o melhor mesmo é um analgésico, tá? Então, é sempre no começo. E sempre no começo vai doer um pouco mais. Quando você começa a cair na real, putz, tô sentindo falta da pessoa, a pessoa não tá mais aqui. Então, fica essa dica. Terceiro passo, você vai começar a fazer uma reflexão sem ficar ruminando, sem ficar rodando em círculos e tal. Então, a melhor dica para essa reflexão é você escrever uma história, né, na terceira pessoa de vocês, né, considerando principalmente os motivos do término, tá? Os motivos que levaram ao término. E aí os motivos tanto seus quanto da outra pessoa. Você vai escrever na terceira pessoa. Se você quiser escrever em tópico, pode ser. Se você for uma pessoa que adora escrever, escreve uma história, de quantas páginas forem necessárias. E guarde essa história num lugar acessível para você. Lembra lá do que eu falei antes. Você pode precisar resgatar essa história em determinados momentos. Então, naqueles momentos em que a angústia bater lá na frente de novo, você ficar naquele redemoinho ou nesse furacão emocional, você vai precisar retomar para essa história. Eu terminei por isso, isso. Ele terminou comigo, mas a gente já tava, né? Então, isso é importante, tá? Então, você vai escrever essa história. E eu vou te falar o que deve conter nessa história, tá? Você vai considerar nessa história ou nesses tópicos que você for escrever a autonomia, ou seja, o término foi por conta de falta de autonomia, ele não me deixava ser livre, ou eu não deixava ele ser livre, eu era controladora, ou o contrário. Interesse ou interação, visão de mundos diferentes, se tinha visões de mundos diferentes, tanto dele quanto meu, né, enfim, ou da pessoa. Baixo apoio emocional, eu senti que ele não me apoiava, ou eu não apoiava, eu era difícil, a linguagem do amor era diferente, as necessidades eram diferentes, né? Baixa lealdade, então, baixa expressão de sentimentos, então também tem isso também, esbarra um pouco na linguagem do amor também. Então, pode ser que o outro reclamou que você falava pouco do que você sentia, ou expressava pouco do que você sentia, etc. E baixa lealdade, questão de traição, se houve traição, se o motivo foi esse. Baixo tempo de qualidade juntos, também é um tipo de linguagem do amor, isso também pode ser uma reclamação. Papéis desequilibrados, que envolve alguém fazer demais e o outro fazer de menos. Sabe aquelas reclamações que a gente vê de falta de reciprocidade? Então, alguém pode reclamar disso. E baixo romance, vida sexual, sedução. De repente, o outro tem um modo de funcionar que é mais mecânico, a outra pessoa é mais, né, sente falta desse jogo, assim, na relação. Então, qual que é o ponto importante aí? Você considerar tudo isso. E outro ponto que eu acho relevante para sua reflexão é que nenhuma relação termina do dia para a noite. Então, se terminou da parte de lá, significa que a pessoa já estava pensando sobre terminar. E se foi você já sabe disso, né? Você sabe que você já estava pensando sobre isso há algum tempo. E por isso, também
deveria, não significa que vai ser, deveria ser um pouco mais fácil. Então, quando você for refletir, considere essa questão também, né? Então, coloca isso tudo nessa história, né? Que, enfim, que já havia um tempo, todas as observações que você fizer usando cada uma dessas categorias que eu listei aqui. Depois desse passo, quarto passo seria você priorizar a sua saúde física. Então, buscar uma alimentação. E assim, geralmente quando a gente se separa ou termina, a tendência é a gente ficar um pouco perdido. Por quê? Porque a gente tinha hábitos com a outra pessoa, né? Então você vai ter que retomar essa área da sua vida. Ou você vai ter que mudar o seu estilo, vai ter que se alimentar de um novo jeito, buscar uma alimentação equilibrada, saudável, até para te ajudar nessa regulação emocional, ajudar você no seu fortalecimento. A gente pensa que não, mas a alimentação ela influencia no nosso estado emocional, atividade física e o apoio emocional. Então, assim, pode ser que você tenha se afastado de pessoas, de amigos. Então, é o momento de você retomar esses vínculos, né? Se você não se afastou, melhor ainda. O ideal é que quando a gente entra numa relação, é a gente não se afastar. Mas, naturalmente, algumas escolhas a gente vai ter que fazer durante a relação. E nem sempre a gente vai frequentar, por exemplo, os locais que a gente frequentaria estando solteiro, por exemplo. Tem locais e locais, né? Então, a gente vai, né, perdendo determinados vínculos. Ainda mais se a gente está numa relação de longa data, aquelas amizades, aquelas pessoas que não têm relacionamento, às vezes a gente vai se afastando naturalmente. Não deveria, mas dependendo de cada caso, isso pode acontecer. Então, é legal a gente fortalecer esses laços ou retomar alguns laços novamente. Então, isso é um ponto importante. E aí é o momento também de você buscar uma ajuda profissional, de um psicólogo, para tratar das suas emoções, fortalecer as suas emoções. Depois, você entender que você tem um tempo, por mais que eu tenha falado de 9 semanas, mas a gente também tem outros estudos que fala não só de 9 semanas, mas de 3 a 6 meses. Então, tem uma divergência aí, sim, tem, mas vamos considerar um luto normal. Um luto normal não, um luto, né, que não seja um luto não reconhecido, tipo esse que a gente está tratando aqui nesse vídeo, leva em torno de 3 a 6 meses. Se passar desse tempo, a gente já considera uma depressão. Mas, falando claramente do que a gente estava falando antes, vamos considerar 9 semanas, tá? 9 semanas dá 2 meses e um dia, né? Em uma semana, 2 meses e uma semana. Então, vamos considerar 9 semanas, tá ali dentro do tempo, mas é uma média de 3 a 6 meses, tá? Então, é legal vocês pensarem por esse lado. Respeite o seu tempo. Não queira acelerar o processo. Com você vai funcionar diferente das outras pessoas, não se compare. Então, não é o momento de se comparar, tá? Então, vá com calma e viva um dia de cada vez. E eu acho que um diário das emoções pode te ajudar bastante. Tem várias técnicas que você pode, inclusive, aprender na terapia. Então, por isso que a terapia é importante nesse momento, nessa fase da sua vida, até para você se conhecer melhor de novo, sozinha, né? Na sua melhor versão, resgatando o seu amor próprio, que deve vir antes de qualquer outro amor, tá? Depois, recuperar o seu senso de identidade, que tem a ver um pouco com tudo isso que eu tô falando, de repente retomar hábitos, resgatar habilidades, gostos, hobbies, fazer tudo isso, retomar tudo isso, usar a criatividade a seu favor, né? Enfim, então isso é bem interessante e a psicoterapia também ajuda nesse ponto. E outro ponto que eu acho que é extremamente fundamental, essencial, você não usar nada para colocar no lugar dessa dor. Com exceção lá do analgésico, que é principalmente no começo, na primeira etapa, mas não usar álcool nem outras drogas e nem pessoas para aliviar essa dor da separação. Porque se você estanca essa dor, é tipo assim, é paliativo, ela vai voltar com mais força mais para frente e não vai ser legal. E você vai repetir ciclos, padrões de relacionamento que não devem ser repetidos. E é muito legal a gente ficar no lugar conhecido. A nossa tendência de querer voltar na fase da barganha, do luto, para uma separação, é porque o nosso cérebro gosta do que é confortável, do que é conhecido. E esse conhecido gera um alívio, não significa que é positivo. Então é importante você se lembrar disso toda vez que você pensar em entrar no Tinder, em entrar em aplicativos de relacionamento nessa fase. Então, nesse período de recuperação da separação, é importantíssimo você respeitar o seu tempo. Não tem regra também, mas é importante você estar inteiro, antes de começar qualquer outra nova relação. Não entrar numa nova relação por carência, para tampar buraco, para tampar enfim, meio que preencher esse vazio que você tá sentindo da pessoa que saiu. E que, na verdade, não é uma pessoa que faz com que você cure esse vazio. Esse vazio é de você mesmo. E aí você vai ter que descobrir tudo isso na terapia. Da onde vem esse vazio, qual é a fase da sua vida ou na infância, o que aconteceu lá, de traumas, sentimento de rejeição e abandono que é ativado nesses momentos de separação. Então, tudo isso você vai aprofundar na terapia. Então, é importantíssimo que você não preencha esse espaço nesse momento. Esse momento é um momento seu.
de reconexão com a sua essência, com quem você é de verdade. Então, respeite o seu tempo.